Um dia de cada vez caminhando pela Palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é um daqueles dias que eu estou gravando de madrugada, então o áudio não estará tratado, mas o Senhor falará ao seu coração da mesma maneira. Hoje é o dia 79 da nossa jornada, dia 20 de março, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Êxodo 31, João 10, Provérbios 7 e Gálatas 6. Veremos Deus capacitando pessoas, Jesus se revelando como bom pastor, a importância de viver o Evangelho na prática. E eu tenho um recado para você. Amanhã fechamos 80 dias e no áudio de amanhã vou trazer um desafio para nós. Mas hoje, se esse tempo tem te abençoado, siga o programa, compartilhe com alguém, prepare o seu coração e o seu secreto de maneira real, viva com o Senhor. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 31. Este capítulo traz algo muito especial. Deus não apenas dá instruções, Ele também capacita pessoas para cumprir aquilo que Ele pediu. Aqui aparece Bezalel e a Bíblia diz que Deus o encheu do Espírito de Deus, com habilidade, inteligência e conhecimento para todo artifício, elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, lapidação de pedras, entalhar madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Ele foi cheio do Espírito de Deus. Antes dele, já vemos o Espírito agindo em pessoas como José. Mas aqui é a primeira vez que alguém é descrito cheio do Espírito para realizar um trabalho prático e artístico. Isso revela que Deus não separa o espiritual do natural. O mesmo Espírito que age na vida espiritual também capacita para trabalho, excelência, criatividade. E isso explica como víamos construções incríveis em uma época com pouco conhecimento. Depois disso, o texto volta para o sábado, que era um sinal entre Deus e Israel. Era um lembrete de que Deus era o Criador, de que eles poderiam descansar, pois Deus é quem cuida e santifica o povo. Mas é importante entendermos algo à luz do Novo Testamento. Paulo nos ensina que práticas como o sábado eram sombra daquilo que viria e se cumpriria em Cristo. Por isso, hoje, não vivemos mais sob a obrigação da lei. A verdade que permanece não é a regra, mas é o princípio. Nós também precisamos viver em descanso, dependência e comunhão com Deus. O capítulo termina com Deus entregando as tábuas de pedra com os 10 mandamentos escritos pelo seu próprio dedo. Êxodo 31 nos mostra que Deus chama, mas também capacita e estabelece e sustenta. Tudo que vem dele carrega a autoridade. Hoje, em Cristo, não vivemos presos à lei, mas guiados pelo Espírito. É o mesmo Espírito que capacita, transforma e conduz a nossa vida. Partindo para João, capítulo 10. João traz uma das imagens mais bonitas de Jesus. Ele se apresenta como a porta e o bom pastor. Jesus começa dizendo que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Ele está se referindo aqui principalmente aos líderes religiosos falsos e enganadores, que não conduzem o povo a Deus, mas usam as pessoas para os seus próprios interesses. Também aponta de forma mais ampla para toda influência espiritual que afasta de Deus. E então Jesus declara que Ele é a porta. Ele não apenas mostra o caminho, Ele diz que Ele é o acesso.
Quem entra por ele encontra salvação, direção, sustento. E ele completa dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem com um propósito totalmente oposto. Ele vem para dar vida e vida em abundância. Ele também declara ser o bom pastor, e aqui está o diferencial. O bom pastor conhece as ovelhas, chama pelo nome, vai à frente, dá a vida por elas. Diferente do mercenário que abandona quando o perigo vem, Jesus permanece e se entrega. E há um detalhe lindo: Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A vida com Deus é baseada em relacionamento, onde aprendemos a reconhecer a voz de Jesus. E como a gente ama se encontrar na Bíblia, já grifa aí. Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele aponta para nós, para os gentios. O plano de Deus sempre foi formar um só povo, um só rebanho com um só pastor. Mas chega um momento na festa de Hanukkah que os judeus questionam: se você realmente é o Cristo, diga-nos claramente logo. Mas o problema não era a falta de resposta. Jesus já havia falado, mas eles não queriam ouvir e nem entender. Já tinham decidido não crer. Jesus fala que se eles fossem suas ovelhas, ouviriam a sua voz. Ele as conheceria e os seguiriam, e não só isso, ele traz uma promessa para suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém se arrebatará da minha mão. Isso aqui fala de segurança absoluta. Quem está em Cristo está guardado por Ele e pelo Pai. O texto termina com muitas pessoas indo até Jesus e crendo nele. Enquanto alguns endurecem o coração, outros reconhecem a verdade e se aproximam. Jesus é o único caminho, o pastor que cuida e o Salvador que dá a vida. Qual voz estamos ouvindo? Porque as ovelhas de Jesus não apenas escutam, elas reconhecem, seguem e permanecem. Partindo agora para Provérbios, capítulo 7, é um alerta direto e cheio de amor. Guarde as minhas palavras, escreva-as no seu coração. A sabedoria aqui não é apenas algo para conhecer, mas para guardar profundamente dentro de si, como algo precioso. O texto mostra um jovem que não vigia o coração e pouco a pouco se aproxima do caminho errado, até ser levado pela sedução, sem perceber que aquilo o levaria à destruição. A imagem é forte, alguém sendo conduzido ao erro sem perceber, atraído por palavras, emoções, desejos momentâneos. Mas o centro do capítulo não é apenas alertar sobre o perigo, é o caminho da proteção também. Quem guarda a palavra, guarda a própria vida. A sabedoria nos mantém firmes, protege o coração e nos livra de caminhos que parecem bons no início, mas terminam em dor. Provérbios 7 nos ensina que o maior cuidado não é só com o que fazemos, mas com o que permitimos entrar no coração. E lembre-se disso, quem guarda a palavra não se perde no caminho. E para finalizar o dia de hoje, Gálatas capítulo 6, ele traz a vida cristã na prática. Paulo começa com um princípio essencial. Se alguém for surpreendido em alguma falta, restaurem com espírito de brandura. Ele deseja nos restaurar. Esse é o coração do Evangelho, é uma graça que corrige. Uma graça que corrige, mas que também levanta. E ele continua: levem as cargas uns dos outros. A sua vida cristã não é individual, é caminhada em comunhão, cuidado e responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, ele diz que cada um levará o seu próprio fardo, pois existe um equilíbrio importante. Ajudamos uns aos outros,
mas cada um responde diante de Deus pela sua própria vida. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Paulo também nos lembra de que não podemos nos cansar de fazer o bem, pois se não nos cansarmos, no tempo certo colheremos, porém, se não desanimarmos. Essa é uma palavra de perseverança. O tempo certo não é o nosso, é o tempo de Deus. Existe colheita, mas ela exige constância. Paulo então volta ao problema central da carta. Querem obrigar vocês a se circuncidar para se gloriarem. Pessoas querendo aparência espiritual, mas sem transformação real. Não é sobre aparência, não é sobre regras, é sobre a cruz de Cristo. E então ele resume tudo. O que importa é ser nova criatura. Esse é o centro do Evangelho. Paulo encerra dizendo: eu trago no corpo as marcas de Jesus, marcas de perseguição, sofrimentos, cicatrizes reais, consequências de viver por Cristo. Enquanto alguns buscavam aparência, Paulo carregava as marcas de alguém que se manteve fiel. Gálatas 6 nos mostra que a vida com Deus é amar e restaurar pessoas, viver com responsabilidade, semear no Espírito com perseverança e ter a cruz como centro de tudo, porque no fim, o que realmente importa é ser nova criatura em Cristo. Querido Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, que é sempre viva, que sempre nos toca. Senhor, em nome de Jesus eu peço para que o Senhor nos ensine a andar conforme o Teu querer, não por aparência, nem por regras, mas compreendendo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou por nós na cruz, que possamos ser realmente novas criaturas, ó Deus. Em nome de Jesus, nos revista, nos guarde, nos cubra com o Teu sangue, envia os Teus anjos sobre nós, sobre a nossa família e esteja conosco em todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 80 da nossa leitura.